my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Maria Júlia, mais conhecida como Maju Lemos. Sou interna de medicina, estou no 10º período, sou acadêmica de nutrição também, a mais nova acadêmica de nutrição. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje, como vocês puderam ver, ó, eu tô na minha salinha de estudos aqui do meu prédio. Eu amo estudar aqui, eu já estudei aqui algumas vezes, só que eu não mostrei pra vocês, eu queria ter um tempo pra poder fazer um tour aqui, mostrar pra vocês cada cantinho desse lugar que, assim, eu tô apaixonada. Toda vez que eu venho, que eu fico mais apaixonada por estudar aqui. Como vocês puderam ver, ó, tem vários livros, tem livros de infecto, livros de pediatria, livros de semiologia médica, tem tudo aqui, gente. E sem falar que o ambiente é super confortável, tem várias poltronas, inclusive tem até aquela poltrona aqui, ó, esses dias eu fiquei lendo aqui, lendo um artigo aqui. Enfim, eu tô super apaixonada por esse espacinho. Eu aproveito sempre na terça-feira, que é o meu dia que eu tenho off do internato, pra poder vir pra cá pra estudar. Eu passo a manhã toda aqui, então é muito gostoso. Vocês viram aí que eu vim de mala e cuia, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Mas enfim, é um ambiente muito gostoso pra poder estudar. Vocês sabem que quando a gente muda de ambiente é sempre bom. É outro gás, é outra motivação que dá pra nossa mente mesmo. Então eu gosto muito de pelo menos uma vez na semana estudar aqui, porque essa troca de ambiente, assim, gente, parece que é como se fosse uma cafeína pro meu cérebro, de verdade. Então, antes de começar aqui esse study vlog, que hoje tem study vlog pra vocês, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo. Se você gostar também desse tipo de conteúdo, também deixa o seu joinha aí e deixa o seu comentário também, né, falando sobre o que você acha, sobre eu mostrar um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo. Eu amo fazer study vlog, mas acaba que, assim, eu vejo que tem uma certa preferência por mais vlog, então eu meio que foco nisso. Mas eu quero trazer conteúdos novos aqui pra vocês, como vocês viram também no último vídeo. Se você não viu ainda o Study With Me, então vê lá. Eu gostei muito de produzir esse tipo de conteúdo, então deixe seu comentário aí se você gostou. Vocês viram aqui que eu fui lá embaixo pegar a chave, né, e liguei o ar aqui também, então fica um ambiente super gostoso, agradável. Tem essas luzes amarelas, ó, tipo, um ambiente mais agradável ainda. Então, gente, sério, eu sou super apaixonada nesse cantinho. Obviamente que a gente tem que marcar, né, antes. Então eu fui no aplicativo hoje de manhã, que a gente tem um aplicativo aqui do prédio, e já marquei, vou até mostrar pra vocês. Aí no caso eu tenho aqui já salvo de 9 a meio-dia, reservado, né, de 9 a meio-dia. E se eu quiser mais horário, eu tenho que reservar novamente. Mas aí aparece aqui a confirmação da reserva, vou mostrar pra vocês. Aqui a confirmação da reserva, tá vendo? Aí aparece o número do apartamento, 3, Maria.
meio-dia. Aí, ó, de 9 a meio-dia, que é a minha reserva. Aí eu marquei, quando eu tava no kart, 7h43, eu tava fazendo a EG. Aí eu já marquei, aproveitei pra marcar. Eu sei que não tem ninguém, gente, que vem pra cá. Normalmente, raramente tá com o horário marcado aqui da sala de estudo. Então é praticamente só minha. Então assim, eu deixo pra marcar no dia mesmo, porque quando a gente marca, é difícil de desmarcar. Tem que ir lá na secretaria pra desmarcar. Então é bacana, né, você ficar, tipo, ocupando um horário que não é seu. Então eu sempre deixo pra marcar quando eu tenho certeza que eu vou vir pra cá. E é isso, vamos começar aqui. Hoje eu vou estudar gineco, né, que eu estou estudando gineco. Vocês sabem que eu tô no internato de gineco. Então eu só tô com gineco na mente. Vamos lá, vamos começar mais o vlog. Antes disso, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe na minha bolsa. Vocês viram que eu peguei essa bolsa aqui, ó, né? Uma bolsa reciclável que eu tenho, que eu faço compra. Gente, eu trouxe meu copo. Eu trouxe o negócio todo. Eu trouxe meu copo com meu canudo reutilizável. Trouxe uma garrafa d'água de 1,5 litro. Trouxe um Clyde. E trouxe essa belezura aqui. Que, gente, eu sou apaixonada por esse Monster. Ele é quase zero, né? Ele tem 10 calorias só por porção, então eu posso tomar. Aqui, ó, é zero açúcar, né? E tem 10 calorias só. Então eu aproveito pra tomar. Normalmente eu não tomo em jejum, mas como eu já tomei meu café da manhã mais cedo, porque eu fiz o AES, né? Então eu tomei meu café da manhã, então já não estou mais em jejum. Então eu vou tomar dar aquele gás. Se eu pudesse, gente, eu bebia isso todos os dias. Só que, tipo assim, R$8 a latinha, sei lá, R$7 a latinha. Então, não tem como, né? Eu guardo essa preciosidade pra alguns momentos. E nesse momento é o meu momento que eu vou beber essa coisa gostosa, maravilhosa. Agora que eu já mostrei meu combo aqui pra vocês, vamos começar. Bom, essas aqui são as minhas escolhidinhas de hoje. Eu vou usar essa Stabilo aqui, que é mais pastel, é rosinha pastel. E vou usar esse aqui, que é um rosa um pouquinho mais escuro. Eu amo essas duas cores, gosto muito. E eu vou usar essa da Sharp, ó. Eu amo essa cor de amarelo. Ele não é um amarelo muito agressivo no olho, então me satisfaz muito, é bem agradável pra olhar na hora da marcação. Então eu vou usar esse. E vou usar também pra fazer algumas anotações no próprio livro. Essa lapiseira da Pentel, como eu já falei pra vocês, é a minha preferida pra usar. Gosto dela bem fininha, tá vendo? Ela é 0,5. E a Pentel, ela é um pouquinho mais cara do que as lapiseiras normais, mas ela vale muito a pena. Ela dura muito e assim, quando você começa a usar ela, você não quer mais usar outra lapiseira. E também minha borrachinha aqui sempre tá aqui, então esse é meu combo normalmente, que é quando eu começo aqui a estudar. Vou dividir o meu estudo hoje em 3 sessões. Primeira sessão eu vou fazer de 1h10 mais ou menos, e vai ser a quantidade de tempo que eu vou precisar para dar uma lidinha no capítulo do livro. Logicamente que eu não fico presa, tipo assim, eu tenho que fazer isso em 1h10. Se eu terminar antes, eu já adianto a próxima sessão. Se eu terminar depois, tem que também se adaptar, né, para a próxima sessão, ela ter espaço para as outras coisas que eu ainda tenho que fazer. Então, pegando aqui esse livro aqui de gineco, né, a primeira sessão vai ser a leitura do livro, mas é uma leitura bem rápida, tá? Uma leitura do capítulo, antes de eu assistir a videoaula. Então, ó, o que eu tenho feito aqui? Eu tenho estudado e tenho marcado que eu estudo e a data do meu estudo. Então, até que HPV eu já estudei, mas eu não marquei aqui ainda. Mas enfim, hoje o meu estudo vai ser sobre climatério. É aqui 104, né? Então, vamos lá. Eu sempre dou uma olhada no capítulo, dou uma olhada geral no capítulo, pra ver o que tá me esperando, né? O capítulo é bem grande. Então, assim, não vou ficar muito tempo lendo isso, né? Porque vai ter ainda videoaula pra sedimentar ainda mais. Vou ler, porque sempre tem coisa na videoaula que não tem aqui. Então, eu vou ler geral pra entender, vou fazer a marcação. E depois, quando assistir a videoaula, eu vou fazer as anotações referentes à videoaula. Sempre, todo o capítulo aqui da Medcel, ó, tem esse esquema. É bem bacana. A ideia é como eles disponibilizam o capítulo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo a minha pré-residência com o material da Medcel, que é também a mesma dona da minha faculdade, que é a AFIA, que é essa faculdade aqui, essa rede, né? Então, vamos começar. Oi, meus amores, estavam com saudade, né, do meu story vlog nadinho aqui. Eu também tava com saudade de gravar pra vocês. Confesso que eu gosto bastante de gravar Med vlogs, mas também amo quando os story vlogs estão aí
online pelo canal. E como vocês sabem, né, eu tô fazendo internato em gineco, então eu tô dando bastante foco nas matérias da gineco, porque são as matérias que eu estou vendo no momento. Eu acho muito importante a gente dar bastante foco, principalmente para quem está na faculdade, que tem aulas práticas e tudo mais, a gente dá o foco em matérias que estamos vendo no momento. Não adianta nada eu pegar agora e ver uma matéria de cirurgia aleatória, pólipos intestinais, sendo que eu não estou nem vendo isso. É muito mais fácil eu ver uma matéria, por exemplo, climatérica que eu estou estudando no momento, do que ver uma síndrome de Lynch, por exemplo. Então, eu peguei para estudar, o meu foco nesse semestre é estudar a matéria toda de ginecologia e obstetrícia, que é a minha cadeira do internato desse semestre. Então, como vocês podem ver aí, eu normalmente sempre anoto a data do dia que eu tô vendo aquela matéria, né? Eu acho muito importante isso, eu ter essa cronologia, ter essa ideia de tempo. Como que eu tô produzindo? Tô conseguindo estudar todo dia? Então, eu sei mais ou menos. Isso é importante também para eu saber quando eu vou fazer a revisão daquela matéria. Normalmente eu tento fazer uma revisão assim, 2 semanas depois, 3 semanas depois. E é sempre sem muito compromisso, assim, né? Às vezes sobra um tempinho e falo, vou revisar aquela matéria. Eu não deixo um dia específico, porque tem vezes que eu não tô a fim de revisar aquela matéria, então acaba que isso atrapalha todo um cronograma. Então eu costumo deixar bem livre essa relação de cronograma de estudos, não tem nada muito fixo. Eu obedeço muito a minha vontade, eu acho isso muito importante. Eu acho que eu rendo bem mais dessa forma, sem deixar um dia específico para as coisas. Eu boto ali aquele horário livre e se eu tiver a fim de fazer revisão, vou fazer. Se eu tiver a fim de fazer questões, vou fazer. Se eu tiver a fim de ler livro-texto, eu vou ler. Se eu tiver a fim de assistir vídeo-aula, eu vou fazer. Porque, gente, depois de muito tempo eu fui entender que não é todo dia que vamos estar motivados a fazer certas coisas. Não é todo dia que eu vou render daquela forma. Então, de nada adianta eu ficar em cima de mim, botando aquela pressão. O estudo não vai render, eu não vou aprender nada e eu ainda vou ter que gastar mais tempo depois olhando de novo aquela matéria. Então, eu me respeito muito enquanto a isso. Em relação aí, gente, vocês estão vendo que eu já estou marcando direto no livro. Porque qual é o meu esquema de estudos no momento? Eu tô lendo o livro-texto primeiro, então eu deixo mais ou menos aí 1h30, 1h40 para ler o livro-texto, sem intervalos, porque normalmente para mim é uma coisa muito leve ler livro-texto. Vocês sabem que para cada um é de um jeito, né? Mas depois que eu conheci os materiais do Medcel, que é o que eu tô estudando agora, eu me ajeitei muito nesse método. Então, primeiro eu olho geral, o que tá dando na matéria, fico por dentro do que tá dando na matéria e depois disso, depois de ler tudo, marcar as partes mais importantes, eu vou lá e vou para videoaula. Então, isso são em sessões de estudo separadas. Normalmente, eu faço a primeira sessão de estudos com 1h30, 1h40, depende muito, né? Depende do tamanho também como fala, gente? Esqueci. Mas depende muito do capítulo, né? Do que a matéria aborda. Tem matéria que eu leio rapidinho, 40 minutos, livro-texto, e está ótimo. Mas, por exemplo, esse assunto de climatéria eu levei quase 2 horas para ler o livro-texto. Mas, assim, adianta muito, porque depois que eu peguei a videoaula, eu quase não tive que parar a videoaula para escrever nada, porque praticamente estava tudo ali, eu já tinha lido tudo no livro, então eu só anotava basicamente as informações que o professor falou a mais. Então isso para mim tá poupando muito meu tempo e tá ficando muito eficaz o meu estudo. Eu tô lembrando bastante mesmo da matéria. Depois que o professor fala, por exemplo, no ambulatório, depois, fala sobre mioma. Aí eu lembro, já estudei sobre mioma, isso e isso. Entende? Então eu acho interessante a gente ver o conteúdo inteiro, lógico, porque são matérias que vão cair na residência, mas o que eu acho mais importante no final de tudo é saber os pontos-chave do assunto. Eu acho que para um estudo ser efetivo, você não precisa saber cada detalhe daquele estudo. Você tem que saber qual é a ideia geral e saber identificar isso na sua prática. Isso para mim que é o mais importante. Para quem está fazendo vestibular, por exemplo, o que eu poderia considerar um estudo eficaz? Não você decorar cada parágrafo do livro, nem cada fala do professor da videoaula, mas você saber resolver questões com o ensinamento que você sabe. Às vezes você nem gravou tudo, mas com a sua bagagem de tudo que você já estudou, você consegue responder aquelas questões.
Então é isso que para mim tem que ficar dentro de um estudo, né? Depois que você estuda uma matéria imensa, o que tem que ficar? São os pontos mais importantes, é você reconhecer tal doença, é você reconhecer tal síndrome, é você identificar dentro de todas aquelas informações o que é relevante para você. Então, fazendo essa montagem de estudos, tá rendendo muito, tô conseguindo, assim, assimilar bastante coisa. E lendo o livro-texto primeiro, eu tenho uma ideia já mais ou menos do que é mais importante focar. E quando assisto a videoaula, eu confirmo aquilo. Então, são 2 vezes que eu tô passando aquela matéria, querendo ou não. E aí, depois que eu for fazer o resumo, eu vou rever mais uma vez. Então, sem querer, já são 3 vezes que eu vou ver a matéria. Vocês imaginam se eu ver essa videoaula primeiro, eu ia ficar perdida naquele montão de coisa no livro. Eu não ia conseguir acompanhar, eu ia toda hora ter que ficar parando a videoaula para tentar encontrar aquela parte que está no livro, tentar acompanhar, fazer ainda a anotação. Então acabava que às vezes eu perdia muito tempo, eu perdia uma manhã inteira só para tentar ver aquela matéria e no final eu não conseguia terminar a matéria. Isso estava me frustrando muito. Então eu comecei a pensar, peraí, o que tá de errado nisso, né? Eu sempre estudei dessa forma, mas pode ser que agora não esteja sendo eficiente para mim, não esteja me deixando ser produtiva em relação aos estudos. Então eu fui testando, fiz vários testes de várias formas, e dessa forma foi a forma que mais foi perfeito para mim. Então, gente, o que eu tenho feito também, quando eu tô fazendo o livro-texto, é fazer um resuminho. Não fazendo aquele resumo super elaborado, nada disso. Mas eu acabo que escrevo as partes mais importantes para ter aquilo fixo, para eu não esquecer. Tem coisa que eu preciso tirar do destaque do livro, né? Não é suficiente só deixar grifado no livro. Tem informação que é tão útil que a gente tem que tirar. A gente tem que passar por um papel, escrever em algum lugar. Vocês sabem disso, né? Tem informação que é muito importante, que não pode ser esquecida. Então, eu tenho esse caderninho aí, que são de matérias do ambulatório, matérias que a gente discute semanalmente. No caso, esse tema já tinha sido escolhido pela professora pra gente debater. Então, é o caderninho que eu levo pro ambulatório, normalmente tem todas as minhas anotações mais úteis. Vocês estão vendo aí que eu tô fazendo um mini título aí bonitinho. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer essas coisas, porque pra mim um estudo eficiente não quer dizer um estudo bonito, né? Um estudo todo decorado e tudo mais. Pra mim, o que importa de um estudo é você assimilar aquelas coisas e não ter um resumo bonito. Tem vezes que a gente faz um resumo bonito e fala, tá, o que eu sei dessa matéria? Nada. Então, pra mim, de nada adianta. E eu sou bem lenta com essas coisas, então acaba que pra mim não é eficiente ficar fazendo resumo bonitinho. Eu faço as coisas de forma que seja mais eficaz pra mim, de forma que eu vá reter mais conteúdo, de forma que eu vou conseguir ter aquele resuminho à mão a hora que eu precisar, independente se for bonitinho ou não. Mas vocês veem que eu fiz bem delicadinho, rosinha, bem ginecologia obstetrícia mesmo. Então, é mais ou menos dessa forma que eu tô procurando atender as minhas necessidades de estudo em relação às anotações também. Eu gosto bastante, eu acho bem, esteticamente eu acho que fica bem bonitinho. Gente, tô bebendo meu suquinho aí. Vocês sabem que eu sempre tenho bastante líquido à mão. Então, acho muito importante também essa questão de focar em beber líquidos, ingerir líquidos durante o estudo. Que pra mim, se eu tiver desidratado, tiver com a boca seca, eu não consigo prestar atenção em nada. Tira totalmente a minha atenção. Então, eu gosto de ter bastante líquido perto de mim. E tem momento ali, gente, que eu paro de ler, tento me situar na matéria, né? O que eu li até aqui, o que eu tô fazendo, como que isso vai se ligar a isso. Então, eu acho muito importante também de ter esses momentos de
parar e falar assim, aonde que eu tô na matéria? O que uma coisa liga a outra? Não só ir lendo, falando assim, não, só tenho esse tempo, só tenho 1 hora para ler isso tudo, vamos marcando tudo, fazendo tudo, sendo que não vai adiantar nada, só vão ser 1 hora perdida do seu estudo, do seu dia. Então, eu às vezes prefiro gastar 2 horas fazendo essa leitura bem pausada, entendendo tudo, do que fazer 40 minutos só para falar que eu li a matéria. Isso para mim não tem para quê. Eu vejo muita gente que consegue ser super produtivo e ler 50 mil resumos em um dia, só que pra mim isso não funciona. Então eu nunca tento me comparar a ninguém em relação a isso. Eu faço no meu momento, eu faço no meu tempo. Eu nem pergunto para meus amigos o que eles estão estudando, como que estão os estudos. Isso não é ignorância, não. Eu só não gosto porque acaba que a gente tem a gente fica um pouco duro com a gente mesmo, né? A gente fica assim, pô, essa pessoa consegue fazer isso, por que eu não consigo fazer também? O que tá de errado comigo? Sendo que não tem nada de errado com você. Você só tá respeitando a sua individualidade. Você tem que se conhecer, e esse processo de autoconhecimento realmente leva tempo. Por muito tempo eu achei que para eu ser útil nos estudos, para eu ser eficiente nos estudos, eu tinha que fazer muitas coisas no mesmo dia, só que eu percebi que isso para mim não funciona. Então, o que eu tento determinar mais ou menos é estudar um assunto por dia. E é isso que eu falo pra vocês sempre. Um assunto por dia é a meta pra mim. Independente de quanto tempo eu tenha, se eu vou ter uma manhã inteira, se eu vou ter apenas 1 horinha, eu sempre vou tentar fazer de uma forma bem flexível ali para eu tentar pelo menos ver um assunto por dia e bem concentrado, assimilando bastante, porque de nada adianta se for para você ler uma coisa, um material e não tá ali de corpo presente, não tá ali vendo tudo que você está fazendo, tentando assimilar pelo menos alguma coisinha daquele assunto, não adianta. É melhor você ir fazer outra coisa, é melhor você ir assistir o seu Netflix, é melhor você ir conversar com algum amigo, é melhor você fazer outra coisa. Agora, tá ali estudando não é a situação ideal para você se você não vai estar ali de corpo presente. Uma outra coisa também que eu comecei a fazer agora ultimamente é descer para essa sala de estudos que eu tô hoje sem celular. Às vezes eu acho que o ambiente é muito importante, como eu falei no início do vídeo para vocês, mudar o ambiente é muito importante. Nesse caso aí, até este dia eu levei o celular, porque como eu tava gravando, é muito importante eu estar com o celular para ver o que eu tô fazendo e tudo mais. Mas tem dia que eu marco, por exemplo, 7 horas da noite eu marco para descer pra sala de estudo, pelo menos fico lá 1h30 sem celular, deixo lá em casa. Então isso me ajuda bastante, porque é um momento que eu já tô bem cansado, que eu só quero ficar mexendo no celular, que eu não quero ficar pensando mais nada disso, mas eu sei que eu tenho que cumprir a minha meta de um assunto por dia. Então às vezes pra eu até ser mais eficiente, eu nem tento ver nada de faculdade, por exemplo. Eu tento ver outro assunto que me apetece mais, que minha mente vai estar mais satisfeita, né, em ver. Então, eu às vezes nem vejo muito assunto da faculdade em si. Às vezes eu pego um artigo que eu goste, coisa relacionada à nutrição, né? Ou alguma coisa mais relacionada às atualizações da medicina. Esse dia eu peguei um artigo que falava sobre diabetes e exercício. Então, assim, vocês veem, 9 horas da noite eu tava lendo aquele artigo com a maior fome do mundo. Então, foi perfeito. E aí, gente, só pulando um pouquinho pra essa parte, ó, como vocês podem ver, eu vou marcando direto, lendo e marcando. Eu não tenho um padrão de cores muito bem definidas, mas eu gosto de ter as cores bem montadas em relação ao que o meu visual vai gostar. Tanto que todas as minhas anotações no caderno, elas são a lápis, porque eu acho que fica muito grosso, fica muito... Meu olhar não aceita muito quando eu faço anotações à caneta. Então, eu sempre deixo os títulos à caneta, né? Os títulos e faço com marca-texto, mas anotações em si eu sempre faço a lápis, porque o meu olhar, ele agradece um pouco. Não sei explicar, mas desde novinha, meus resumos são todos a lápis, dessa forma. Sempre quando eu faço tudo à mão. E em relação ao padrão dos marca-textos, eu não tenho, né, um padrão específico, tipo assim, essa informação é importante, essa informação não é tão importante. Mas eu escolho de uma forma que elas ficam agradáveis. Porque, querendo ou não, eu acabo marcando bastante coisa, como vocês podem ver. Deu uma caidinha aí e tal, mas isso aí fica pra fora, né? Mas como vocês podem ver, eu marco bastante coisa nos livros. Então... eu tento escolher mais ou menos 3 cores e acho que aquelas 3 cores têm que combinar para eu poder gostar do que eu tô vendo, né? Para meus estudos ficarem agradáveis também. Eu acho que isso é muito importante na hora de escolher uma cor.
porque eu não escolho um padrão de cores, por exemplo, esse marca-texto vai ser sempre para coisas mais importantes, esse marca-texto vai ser sempre para informações, enfim, tem gente que faz de todos os tipos, né? Mas por que eu não faço isso? Porque eu acho isso muito mais trabalhoso, a minha mente tem que pensar muito mais. Qual caneta é para isso mesmo? E se essa caneta é para quê mesmo? Enfim. Eu acho que para mim não daria certo, é muito mais coisa para pensar. Então eu simplesmente faço dessa forma, vejo quais cores que vão combinar melhor e vou fazendo, vou lendo, vou marcando, vou grifando. Vocês veem que às vezes eu até faço uma linhazinha por baixo. Nessa hora eu estava com muito frio, então eu peguei esse casaquinho. Inclusive, muita gente me perguntou no Instagram de onde que é essa blusa. Gente, se eu não me engano, essa blusa rosinha é da Forever. E esse casaco aí eu comprei no Rock in Rio, que ano passado eu fui no show do Imagine Dragons, do Imagine Dragons no Rock in Rio, e eu falei assim, cara, eu não posso sair daqui sem esse casaco, porque eu sou apaixonada. Então acaba que eu uso esse casaco pra tudo. Ele é um casacão super confortável, normalmente eu sempre estudo com ele. Ele é maravilhoso e ele tem também uma arte atrás toda rosinha e muito maravilhosa. Qualquer dia eu vou até mostrar pra vocês. Sou apaixonada. Mas enfim, tento sempre nesses momentos, gente, não mexer no celular, não tentar ver nada. Às vezes a minha mente divaga, tipo, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu sempre deixo a minha agendinha de lado, uma página da agenda ou uma folha em branco para eu poder escrever meus pensamentos, para eu não ficar divagando muito, porque assim, uma vez que eu anoto aquilo ali, naquela folha em branco, eu não preciso ficar ocupando a minha mente para tentar ficar lembrando aquilo toda hora e falar assim, quando eu terminar o estudo eu tenho que lembrar disso. Então eu sempre deixo essa folhinha do lado para eu poder, quando eu terminar os estudos, eu ter certeza de tudo que eu pensei fora dos meus estudos, eles estão ali, para eu não ficar me preocupando, para minha cabeça não se ocupar com outras coisas. Eu acho isso muito importante. É uma diquinha que eu dou para vocês, eu acho que eu já até falei isso algumas vezes com vocês, sobre esse papel em branco, né, sobre essa folha, meio que um to-do, mas é só para fazer um reminder mesmo, só para fazer uma recordação. Porque a gente sabe que quando a gente passa muito tempo focado em alguma coisa, nossa mente ela tende a devagar um pouco. E não é nem porque às vezes a gente quer, às vezes a gente tá super rendendo, mas nossa mente se força a devagar. Isso às vezes é meio frustrante, mas como um gatilho, eu deixo essa folhinha do lado que eu já vou anotando, vou lendo, vou escrevendo, enfim. E é assim que eu acho que o meu estudo fica mais produtivo, é a forma que eu mais produzo, é essa forma de ler, depois assistir a videoaula. Essa sessão eu só fiz isso praticamente, foi super produtiva, eu simplesmente amei. E é isso. Um bom estudo pra vocês aí, gente. Continue assistindo o vídeo. Um beijo pra vocês. Bom, meus amores, finalizei aqui a lidinha no capítulo e vamos lá. Eu usei 2 sessões de estudo para poder ler. Porque foi exatamente, já tá até calor, porque eu liguei o ar, tava sentindo muito frio. Porque foi aquilo que eu falei com vocês, até tiveram algumas perguntas em alguns dos meus vídeos, falando sobre como eu administrava essa questão do tempo. E, gente, a questão do tempo é uma coisa muito individual. Por exemplo, quando eu já defini que eu ia estudar climatério, hoje, eu sempre defino isso um dia antes, né? Eu nunca defino, tipo, no dia. Nunca falo assim, hoje eu vou estudar isso. Não, eu sempre decido um dia antes. Ou, assim, na semana passada eu já tava na cabeça, mais ou menos, que eu ia estudar climatério. Ou também, depende de acordo com a sua aula. Às vezes o professor vai abordar um assunto e você tem que estudar com antecedência esse assunto, como é no meu caso. Eu já sabia que a professora ia abordar climatério na semana que vem. Então, eu já tinha meio que definido que eu ia estudar climatério essa semana, pra já ficar com uma matéria em dia pra ela abordar semana que vem e eu tá por dentro do assunto. Assim, logicamente, eu já tinha visto como são as aulas no Medcel em relação à videoaula. São 2 aulas, cada uma de 45 minutos, se eu não me engano. É mais ou menos isso, são divididos em 2 videoaulas. Uma que fala basicamente sobre a fisiologia do climatério, enfim, e a outra fala mais sobre o tratamento, prevenção de risco de osteoporose, enfim, são 2 aulas relacionadas ao climatério. Então só aí eu já teria que deixar meio que reservado 2 horas para poder assistir essas aulas. Fora o tempo que a gente para fazer anotação, enfim. Então eu já sabia que não ia dar para eu fazer tudo agora pela manhã. Eu ia tentar ler tudo no capítulo e ia tentar começar as videoaulas. Porém, eu já meio que deixei 2 dias só separado para estudar climatério. Então, no caso, eu ia estudar hoje e amanhã. Então, eu sempre me deixo livre em relação ao tempo. Eu sei das minhas capacidades e eu sei que eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Então, assim, para você ficar tranquilo com a sua mente,
não estabeleça muitas metas. A minha meta agora pela manhã era ler o capítulo. Eu consegui ler o capítulo antes do almoço, são exatamente 11h30. Então, terminei o capítulo e agora eu tenho a tarde toda livre. Eu só tenho francês agora 1 hora, mas depois disso eu tenho a tarde toda livre para poder olhar mais um pouquinho sobre o que eu marquei. E quem sabe até começar as videoaulas que eu marquei para mais ou menos começar amanhã, certo? Começar amanhã. Caso eu tivesse conseguido adiantar o capítulo, eu ia começar hoje. Porém, como eu demorei quase a minha sessão de estudos inteira pela manhã só fazendo o capítulo, eu vou deixar provavelmente para amanhã, porque hoje já tenho outras coisas marcadas para tarde, como por exemplo, revisar a matéria de doenças benignas da mama e doenças malignas da mama para amanhã, porque para quem não sabe, eu tenho um ambulatório com um professor que é mastologista e ele faz prova oral toda semana, então eu sempre tenho que estar com a matéria na ponta da língua para poder responder. Então sempre, toda terça-feira eu deixo um tempinho certinho para eu poder revisar toda a matéria de mastologia para o ambulatório na quarta. Então assim, essa questão de administração de tempo é muito importante, gente. É você saber como você funciona, é você saber a sua individualidadezinha e, assim, respeitar isso, né? Porque eu tenho colegas, por exemplo, que conseguem ver 3.000 videoaulas por dia. Eu não consigo. Eu posso até tentar, mas eu não vou absorver nada. Então eu me respeito muito. Se eu sei que a matéria, o conteúdo é extenso, e para eu fazer um estudo produtivo eu preciso de atenção, eu vou dar 2 dias, 3 dias para estudar só essa matéria. Vai ser no caso de climatério. O mais eficaz para mim sempre foi assistir videoaulas, mas agora que eu tô com o Excel, eu tenho o material do livro, que é praticamente o mesmo da videoaula, então eu sempre tô dando uma lidinha no livro, uma lida rápida. Hoje, por exemplo, eu gastei mais ou menos 2 horinhas pra ler, mas uma leitura boa, gente, uma leitura assim, entendendo, né? Não precisa fazer resumo, vocês viram até que no começo do vídeo eu fiz só um resuminho. Comecei a fazer um resuminho, mas foi porque essa primeira parte da matéria, né, foi uma parte, assim, muito de fisiologia e essas coisas. Então, sempre quando tem essas coisas de fisiologia, o hormônio sobe, o hormônio desce, feedback e tal, eu gosto de anotar. Então, eu só anotei essa página aqui e uma pagininha atrás pra dar uma relembrada nessa questão da fisiologia, mas de resto eu só marquei no livro mesmo. Me ajuda muito, porque agora quando eu for assistir videoaula eu boto lá velocidade 2 vezes ou 1,5, o professor fala mais rápido, né? Porque eu não preciso ficar parando toda hora pra poder ler a apostila. E isso, assim, agilizou muito meus estudos. Porque antigamente, quando eu acompanhava diretamente a aula com o livro, não tendo lido nada do livro, eu demorava muito, porque o professor falava, aí eu ia procurar aquela parte do livro, ia lá, marcava, fazia a anotação do professor, que o professor falava, ia lá e anotava, enfim. Então tava demorando muito tempo. Então eu sempre vou adaptando, né, sempre vou tentando descobrir qual a melhor forma de estudar. E agora, atualmente, como eu estou rendendo é dessa forma, não quer dizer que eu vou ficar estudando pra sempre assim. Pode ser que daqui a um tempo eu mude também a estratégia, depende muito também do meu humor, né? Tem vezes que eu tô afim de fazer resumo, tem vezes que eu não tô afim, enfim, então eu me respeito muito em relação a isso, é muito importante você se respeitar também. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou mais ou menos a harmonia das cores que eu escolhi. Eu sempre gosto de escolher cores bem harmônicas pra, assim, ficar agradável também pra ler, né, gente? E ler marcando pra mim é muito mais eficiente do que ler, por exemplo, só ler, não marcar nada, porque depois eu quero procurar aquela situação e eu acabo não encontrando, né, porque eu não marquei nada. Pra mim, uma leitura sem marcar é como se eu não tivesse lido. Olha como ficou harmônico as cores, né? Eu falei pra vocês que eu gosto bastante. Eu sempre marco, faço lápis, anotação na lápis. E eu gosto muito dessa cor aqui, gente, porque ela não é aquela cor que dói o olho, né? Essa parte aqui de osteoporose é uma parte que tinha mais detalhes, então não vou ler agora, porque é bem pouquinho, ó, tá vendo? Mas eu queria ler com mais atenção, então eu vou deixar pra ler quando eu estiver assistindo a aula. Mas de resto eu marquei tudo, li tudo bonitinho, procurando entender sempre, né? Fazendo algumas correlações, ó. Entendendo, né, gente? Marcando, mas entendendo. Então eu acho isso muito importante. Então eu li tudinho, é bem grande, tem bastante conteúdo. A matéria tem muito conteúdo, então provavelmente eu vá também deixar 2 dias para estudar. Em relação aqui ao meu resuminho, foi só um resuminho mesmo em relação mais
a questão, ó, da primeira fase de matéria, o que sobe, o que desce, enfim. Só pra ficar mesmo bem resumidinho aqui pra eu poder consultar quando eu quiser. Eu vou tirando algumas dúvidas também, de acordo com o que eu vou lendo. Por exemplo, aqui eu tive uma dúvida sobre o que era porfiria, porque porfiria é uma doença genética que ela é contraindicação absoluta pra terapia de reposição hormonal da mulher, na menopausa, né? Então eu fiquei tipo assim, gente, o que é isso? Porfiria? Porque porfiria, ela vai estar presente na contraindicação tanto do Ministério da Saúde quanto da FEBRAGE, que é a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Pra quem não sabe, gente, a gente tem um problema, né, entre aspas, um problema em relação a alguns consensos, principalmente na ginecologia e obstetrícia, porque o Ministério da Saúde, ele fala uma coisa e a Associação Brasileira fala outra. Assim, não é só na ginecologia e obstetrícia, obviamente, né, na questão de pediatria tem muito isso, dessas divergências. Então, principalmente pra quem tá estudando pra prova de residência, tem que estar muito ligado nisso, porque a prática é uma coisa, normalmente os especialistas eles seguem mais a Associação Brasileira, porque assim, é o que é mais indicado, né? Mas o Ministério da Saúde, ele vai sempre indicar mais uma forma mais fácil e barata de fazer algumas implementações. Então, o que acontece? Pra gente que vai fazer prova de residência, a gente tem que saber o Ministério da Saúde, que assim, é o básico do básico. Você tem que saber isso. Mas para quando você se especializa em uma determinada área, você normalmente segue a Associação Brasileira, que é o mais assim, que tem muitos medicamentos, por exemplo, que tem que comprar, né, que não dá na farmácia popular. Então o Ministério da Saúde, ele segue mais esse consenso de quais são os medicamentos que dão de graça. Então é tudo muito em relação, vamos dizer assim, ao consenso mais fácil, né, porque a maioria das vezes o Ministério da Saúde, ele vai seguir para atender uma população geral. É muito importante que as condutas do Ministério da Saúde sejam palpáveis em quesito do SUS, em relação ao SUS, né. Não pode ser assim, imagina se o Ministério da Saúde, ele recomendasse só medicamento que seja de compra. Tem muita gente que não tem esse poder de compra, né? Então acaba que não ia fazer o tratamento. Então o Ministério da Saúde, normalmente, ele sempre vai dar essa possibilidade de medicamentos que são dados no SUS, para o paciente mesmo do SUS, ele poder dar prosseguimento a um tratamento. A Associação Brasileira não. Ela vai dar diversas outras opções de medicamentos mais caros, vamos dizer assim. Por muitas vezes tem menos efeitos colaterais, então é preferível, né? Se a pessoa puder pagar, é preferível. Então, gente, foi basicamente isso. Foi bem produtivo aqui. Eu saí 2 vezes para ir ao banheiro. Eu só não mostrei aqui, mas eu saí 2 vezes pra ir ao banheiro, porque eu tô bebendo muita água. Eu senti um pouquinho falta do café, mas o energético deu um gás. Então, agora é a hora da minha pausa mesmo. No momento, gente, eu vou fazer mais vlog pra vocês futuramente, então aguardem pros próximos vídeos. Agora eu vou dar a pausa, porque é necessário pra nossa mente. É muito importante nessa rotina de estudos a gente respeitar um pouco nossa mente. Eu agora poderia muito bem ficar aqui forçando a estudar, mas não. Eu vou almoçar, vou fazer meu dever de francês, né, porque 1h eu tenho aula de francês. Mais tarde eu tenho meu treino, enfim, vou fazer minhas coisinhas normais do dia a dia. E esse foi mais um study vlog. Vou voltar a fazer study vlog pra vocês. Tinha muito tempo que eu não fazia e eu percebi que eu amo fazer study vlogs pra vocês, com várias diquinhas de estudos, de como eu tô fazendo. Sabem que eu sempre falo isso pra vocês, a gente tem que se organizar em relação ao tempo, em relação à sua individualidade, não ver o que o coleguinha tá estudando. Tudo é o que você acha que é importante. E dê o seu tempo também. Não fica muito bitolado, tipo assim, eu tenho que estudar isso em 1 hora. Não. Imagina se eu falasse que eu tinha que estudar isso em 1 hora e eu não conseguisse. Eu ia ficar frustrada e ia largar tudo pro alto. Então eu falei assim, essa manhã eu vou estudar o capítulo. Se der, eu vou adiantar a aula em outra sessão. Mas não deu pra adiantar, então tá tudo tranquilo também. Eu tenho tempo. Por isso que eu também gosto de estudar sem prazos, né? Esse assunto é só pra semana que vem. Então eu tenho a semana toda pra poder estudar esse assunto. Tá em dia, entender bem. Por isso que não é interessante a gente ficar estudando tudo de véspera. Independente se você tá estudando pra prova, se tá estudando pra sessão clínica, se tá estudando pra qualquer coisa. Tem que estudar com antecedência, gente. Não tem segredo. Realmente o seu estudo vai ficar muito escasso se você estudar com tempo, com um prazo definido assim, muito em cima, porque você não consegue pegar todos os detalhes, você quer gravar pra aquele determinado evento, e essa não é a ideia, né? Você tem que estudar pra vida, tem que estudar pra saber esse assunto pra vida. Eu dei sorte, porque meu primeiro rodízio de internato tá sendo na gineco, porque é um assunto que eu vou ver na vida realmente, porque vai ser uma coisa que eu vou trabalhar com isso, então eu tô muito feliz.
de estar estudando gineco, de estar querendo mais. Tô vendo que todos meus colegas estão gostando das outras, de rodar em outras áreas, né? Mas eu não quero sair da gineco. Gente, tentei fazer tudo mais resumidinho pra vocês aqui, mostrando um pouquinho de como tá sendo a minha rotina de estudos. Espero que tenham gostado. Não deixe de deixar seu like nesse vídeo, deixar seu comentário também, deixar o seu joinha de novo, seu like, seu joinha. E se inscreva no canal, deixe seu comentário, me segue no Instagram também, @elfmaju e @majulema. Tá rolando sorteio dos meus materiais de ensino médio lá, gente. Então não deixa de ir lá e comentar. Se comentar, né, curtir a foto, enfim, faça todos os passos pra poder estar concorrendo. São muitos materiais, então eu acho que vai ajudar muito vocês nessa trajetória pra quem ainda tá tentando a média. Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigada por ter estado até aqui. E é isso. Um beijo e até a próxima.